Deus te traz aqui nesta manhã para ter um particular com você. Deus vai falar face a face contigo nesta oração. E assim diz o Senhor para você nesta manhã: o poder pertence a mim, declara Deus. E eu tenho o poder para transformar esta situação. Tu estás passando por uma situação a qual tu disse: Senhor, preciso do teu auxílio, do teu socorro, porque só o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo. E Deus te traz aqui nesta manhã para falar contigo que o poder pertence a Deus e Ele vai agir com poder. Ele vai agir com poder nesta situação, independente do que você esteja atravessando. O Senhor vai agir com poder. Se você toma posse desta palavra, clica no botão gostei e digita a frase da tua vitória. Escreve aqui nos comentários esta frase: o poder pertence a Deus. Repetindo, o poder pertence a Deus. Pertence a Deus o poder. E pelo simples fato de pertencer a Deus o poder, Ele vai agir com poder, com glória. Deus vai se manifestar. Tem muitas coisas de Deus que eu preciso te contar nesta manhã. Assista essa oração até o final. É muito importante para o seu crescimento espiritual, para o livramento que o Senhor vai te conceder e para a vitória que o Senhor vai resplandecer sobre a sua vida. Então já confirma o seu gostei tomando posse de vitória, e assim que terminar esta oração, manda para 7 pessoas ou mais. Esse é o desafio da manhã de hoje. Confirma o seu gostei, digita a frase da tua vitória e envia esta oração para 7 pessoas ou mais. E eu quero cumprimentar todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando nesse momento a nossa oração da manhã e vamos começar o nosso dia com força total. Conta para Jesus o que você precisa. Ele vai fazer o sobrenatural. Eu quero nesse momento fazer uma oração de agradecimento e em seguida eu tenho o salmo da manhã de hoje para você, que será a resposta para a tua vida. O poder pertence a Deus. Oremos ao Senhor neste momento. Bom dia, Espírito Santo da verdade, na tua presença magnífica, na tua presença preciosa, na tua presença gloriosa, nós estamos nesta manhã de fé, nesta manhã de vitória, nesta manhã de milagres, nesta manhã de conquistas. E eu quero apresentar o teu povo, apresentar aqueles que precisam de uma resposta, de uma vitória, de um socorro urgente da tua parte. Socorre a tua filha, socorre o teu filho. Deus, aqueles que necessitam de um milagre, que o Senhor possa os conceder o milagre. Os que estão cansados, concede força. Os que estão tristes, concede a alegria. Os que estão abatidos, concede o ânimo, o vigor. Deus abençoa, multiplica, prospera, fortalece, concede na palma da mão desta pessoa as conquistas, as maravilhas que o Senhor nos prometeu na tua palavra.
nós consagramos esse dia e que esse dia seja um dia de curas, um dia de milagre, um dia de vitória, um dia de boas notícias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seja um dia próspero e produtivo na tua presença. Assim seja. Amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Olha, eu pedi a Deus uma palavra nesta manhã e Deus falou comigo. Sabe o que Deus falou comigo? Deus disse assim: diga ao meu povo que o poder pertence a mim. Vou dizer mais uma vez o que Deus falou comigo. Deus disse assim: diga ao meu povo que o poder pertence a mim. Diga ao meu povo que o poder pertence a mim. Sabe o que isso significa? Isso que Deus falou com a gente nesta manhã. Quando Deus ele fala que o poder pertence a ele, sabe o que ele quer dizer com isso? Em outras palavras, ele quer dizer assim, ó: eu tenho poder de curar a enfermidade mortal. Eu tenho poder de ressuscitar um morto. Eu tenho poder de prosperar a sua vida de maneira que você vai ter para você e vai ter dinheiro também para emprestar e para ajudar a quem você ama. Quando Deus diz o poder pertence a mim, isso significa que Ele pode todas as coisas, Ele realiza o impossível, Ele faz o sobrenatural. E olha só esse versículo que Deus me deu na manhã de hoje, Salmo 62, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 62, é o salmo da sua manhã. Esse salmo aqui é o salmo do seu dia. Preste bem atenção nessa palavra. Deus está falando assim: uma coisa disse Deus. Quem foi que disse? Deus disse. Ou seja, não foi o pastor Bruno que disse. Não foi os homens de Deus, não foi os profetas de Deus, não foi os ungidos do Senhor, não foi os anjos, não foi os querubins, os serafins. Quem falou foi Deus. Deus disse assim, ó: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Tem duas revelações que eu preciso te entregar aqui, ó. Presta bem atenção. Primeiro, Deus está dizendo: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Vamos tentar entender aqui o que Deus quer falar com a gente? Redobre sua atenção para isso aqui, ó. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. O que ele ouviu? O poder pertence a Deus. Então Deus disse: o poder pertence a mim. Mas só que o salmista está falando: Deus disse, mas eu ouvi duas vezes. Interessante. Observe bem o texto. Você vai entender esse mistério agora. Uma coisa, Deus disse uma vez. Uma coisa Deus disse duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Ou seja, Deus disse: o poder pertence a mim, mas o salmista falou que ele ouviu duas vezes. Sabe o que isso significa? Significa que quando Deus fala, ele confirma. E quando ele confirma, ele realiza. Primeiro, Deus fala: o poder pertence a mim. Segundo, Deus confirma. Por isso que o salmista disse: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Quando ele diz uma coisa disse Deus, é Deus falando.
Quando ele diz duas vezes a ouvir, ele está falando, Deus está confirmando aquilo que ele falou. E o que significa a confirmação de Deus? A confirmação de Deus é dessa forma que eu vou explicar. Deus chega para você e diz assim: vou salvar, vou curar. Deus disse. Quando a cura chega, é Deus falando a segunda vez, é Deus confirmando, é Deus fazendo o milagre. Pegou a visão? Pegou essa senha aqui? A senha da tua vitória é essa. Deus falou e ele vai confirmar aquilo que ele falou. Quando ele confirma aquilo que ele falou, é Deus fazendo você ouvir duas vezes. Porque o salmista está dizendo, Deus falou. Uma coisa Deus disse. E ele fala, ele completa dizendo, duas vezes ao ouvir. Então por que ele diz duas vezes ao ouvir? Porque Deus disse e Deus cumpriu. Quando Deus cumpriu, o salmista estava ouvindo novamente. É como se Deus estivesse chegando para você e dizendo assim, eu vou abrir uma grande porta financeira na tua vida e vai vir uma grande quantia em dinheiro na sua conta bancária. Aí Deus fala contigo e quando esse dinheiro chega na tua conta, você lembra daquilo que Deus disse. E no momento que você lembra daquilo que Deus disse, se cumpre aquilo que Deus falou. E nesse cumprimento é Deus falando duas vezes. Porque a primeira vez Deus falou, mas a segunda vez Deus cumpriu. E quando cumpriu, você relembrou aquilo que Deus falou. Ou seja, o que significa Deus ter falado duas vezes? O que significa que o salmista está falando que duas vezes ele ouviu? Isso significa que a primeira vez Deus fala, mas a segunda vez Deus realiza. E esta realização de Deus é a segunda vez que você está ouvindo. Porque na primeira Deus falou, eu vou mandar a providência, eu vou mandar a vitória, eu vou fazer a cura. Quando a cura chegou, quando a providência chegou, quando o milagre chegou, é Deus falando duas vezes. Porque a primeira, ele falou verbalmente, vou fazer o milagre. Na segunda, aconteceu o milagre. E é Deus dizendo assim, estou confirmando aquilo que eu falei. E é por isso que o salmista está falando dessa forma. Ele está dizendo, uma coisa disse Deus. Deus falou. Duas vezes ao ouvir. Quando ele escutou a segunda vez, ele estava vendo com os olhos dele o poder de Deus sendo manifesto. Uma coisa é Deus falar, o poder pertence a mim. E a outra coisa é quando você vê o poder de Deus se manifestando. Deus está dizendo nesta manhã, o poder pertence a mim. Mas quando você vê o poder de Deus se manifestando na tua saúde, no teu trabalho, nas tuas finanças, na tua família, aí você vai dizer assim, duas vezes a ouvir. Porque a primeira, Deus ele falou, mas na segunda ele cumpriu. Vou dar um exemplo bíblico para você entender, aleluia, entender ainda mais. Lembra de Abraão? Abraão ouviu a voz de Deus duas vezes, falando aqui de forma simbólica. Número 1, Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão, você vai ser um pai de uma grande multidão. A sua esposa Sara vai engravidar. Mas só que tinha um problema. Sara era estéril. Sara não podia gerar filhos. Sara, quando tinha 20 anos, não gerou filhos. Sara, quando tinha 30 anos, não gerou filhos. Sara, quando tinha 40 anos, não gerou filhos. Entende? Sara,
quando tinha 50 anos, não gerou filhos. E a promessa? Deus tinha falado com Abraão: Abraão, você vai ser pai de multidão. E cadê o filho? Deus, ele fala que Abraão vai ser pai de multidão, mas a esposa dele não consegue gerar. Ela tem 30 anos, não gera. Tem 40 anos, não gera. Tem 50 anos, não gera. Faz 60 anos, não gera. Faz 70 anos, não gera. Completa 80 anos. Imagina só, minha gente. Sara está com 80 anos. E ainda não gerou o filho da promessa. Deus prometeu a Abraão. E ela ainda não gerou o filho da promessa. Sabe qual foi a idade que ela foi dar à luz, ser mãe? Com 90 aninhos de idade. Imagina comigo uma senhora de 90 anos com a barriga grande, porque está grávida. Que lindo, que maravilha. Imagina aí 90 anos. Não estou falando aqui de uma mulher de 40. Não estou falando aqui de uma mulher de 50, porque uma mulher com 50 anos, se ela ficar gestante, é uma gravidez de risco. Uma mulher com 50 anos gestante é uma gravidez de risco. Agora imagina comigo Sara com 90 anos de idade. E a barrigona, ó. Aí vai 1 mês e a barriga. 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. E nasce o filho da promessa, Isaque. Depois de tanto tempo, Deus tinha dito a Abraão: você vai ser pai de multidão. Depois de tanto tempo se cumpre a palavra que Deus falou. Então, uma vez Abraão ouviu: o poder pertence a Deus. Aí Deus falou: eu tenho o poder de fazer a sua mulher, que é estéril, ser mãe. Eu tenho o poder de fazer isso. Quando Deus falou assim: Abraão, você vai ser pai de multidão, em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu tenho o poder de pegar a sua esposa, que é estéril, e fazer ela ter um filho seu. Eu tenho esse poder. Então, uma vez Abraão ouviu: o poder pertence a Deus. O tempo se passou, Sara fica gestante, engravida de Abraão, nasce Isaque. Agora Abraão está escutando pela segunda vez. Então, uma vez Abraão ouviu, e 2 vezes, uma vez Deus disse: o poder pertence a mim, você vai ser pai de multidão. Mas 2 vezes Abraão ouviu, porque a primeira foi quando Deus disse: você vai ser pai de multidão. A segunda foi quando Abraão viu a esposa grávida. Ali era Deus falando: o poder pertence a mim. Eu faço a estéril gerar filho e ser mãe. Eu tenho poder. Meu Deus, chega, eu estou todo arrepiado aqui, viu? É um arrepio bom, viu? Um arrepio de Deus. Ô, glória! Eu senti um arrepio aqui, ó, no meu corpo todo. É um arrepio espiritual, um arrepio de Deus. É um arrepio da confirmação do céu. Deus está falando para alguém. Deus está dizendo: minha filha, meu filho, você pode ouvir a minha voz nesta manhã. Eu estou falando contigo. O poder pertence a mim. Não se inquiete, não se entristeça, não se desespere, não fique triste. Acalma o teu coração, descansa a tua alma, eu estou no controle, o poder pertence a mim, a glória pertence a mim, diz o Senhor,
A minha mão está agindo ao teu favor. Não fique desesperada. A minha mão está agindo por você. O meu poder está operando sinais e maravilhas, e os teus olhos contemplará o milagre de Deus, porque o Deus de Abraão também é o teu Deus. O Deus de Sara também é o nosso Deus. E é por isso que o salmista está dizendo: uma coisa disse Deus. Deus falou, o poder é meu. Porém, o salmista está falando duas vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. Quando Deus chega para você e diz: o poder pertence a mim, e eu tenho poder de libertar o teu esposo, eu tenho poder de libertar o teu filho, eu tenho poder de abrir a porta que está fechada, eu tenho poder de fazer o impossível acontecer, eu tenho poder de acelerar o processo da tua aposentadoria, eu tenho poder de abrir a porta e aquela causa na justiça ser solucionada. Quando Deus fala para você que Ele tem o poder de fazer isso, no dia que acontece o milagre, é Deus falando duas vezes. Porque a primeira vez Deus falou, na segunda vez Deus fez. E quando Deus faz, é Deus falando duas vezes. Entendeu? O Salmo 62, verso 11 é isso. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Que maravilha esta palavra. Você toma posse dela? Clique em gostei e escreve o poder. Para ficar mais fácil, coloca só assim, ó, o poder é de Deus. Pronto. O poder é de Deus. Fica até mais fácil digitar. O poder é de Deus. Então toma posse. Toma posse do teu milagre. O Todo-Poderoso já está operando grandes maravilhas em nossas vidas. Vamos orar nesse momento? Vamos interceder por tua alma. Eu vou colocar aqui o número da nossa conta, da nossa igreja, Igreja Nascidos para Vencer. Portanto, nesse momento, com o coração repleto de fé e certeza e confiança, oremos ao Deus que é poderoso e é fiel. Oremos ao Senhor. Deus, na tua presença nós estamos aqui, porque sabemos e reconhecemos que o poder pertence a ti. O poder é de Deus, não é dos homens. O poder não pertence a governantes, o poder não pertence a políticos, o poder não pertence aos homens da terra, ao senador, ao prefeito, ao presidente. O poder não pertence aos reis desse mundo. O poder pertence a ti. O poder não é do médico, do advogado, do juiz, do promotor, seja lá quem for. Todo o poder está nas tuas mãos, ó Deus. Eu sei que nós temos que fazer a nossa parte, temos que procurar fazer aquilo que está no nosso alcance. Eu sei que o Senhor também usa a mão do médico, o Senhor também usa a mão do advogado da terra, do médico da terra, do juiz da terra. Eu sei, Pai, que o Senhor também usa a medicina da terra, usa as pessoas na terra. Mas eu sei também que existem coisas que só a tua mão pode fazer. Então eu quero pedir o impossível, que a tua mão possa agir ao favor desta mulher que me escuta, ao favor deste homem que me escuta, esta ovelha que o Senhor colocou sobre os meus cuidados. Eu quero interceder por esta vida e te pedir por misericórdia. Entra com a providência, entra com a ação, entra, Senhor Deus, com poder e realiza milagre, realiza impossível, realiza o sobrenatural, realiza, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Então que a tua mão forte e poderosa, pois a tua palavra diz que o Senhor é o Todo-Poderoso, que faz coisas inacreditáveis. O Senhor tem poder de multiplicar pães e peixes, o Senhor tem poder de andar sobre as águas,
o Senhor tem poder de ressuscitar mortos, o Senhor tem poder de parar o tempo, o Senhor tem poder para adiantar o tempo, o Senhor é dono do tempo, dono do espaço sideral, dono do universo, dono das estrelas, o Senhor é dono de tudo e a tua mão está agindo a nosso favor. Então vem curar, vem libertar, vem transformar, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, o impossível, o sobrenatural. Eu coloco nas tuas mãos todos os pedidos de oração e te peço por misericórdia que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor fortaleça, que o Senhor abençoe com as ricas bênçãos do teu divino poder, que as 12 bênçãos de vitória se confirme em cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus, graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Por isso que a oração do Pai Nosso diz assim, porque teu é o poder, o domínio para todo sempre. Que o poder de Deus esteja sobre nós, nos concedendo um dia especial na presença dele. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa do nosso bondoso Deus. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia de muita prosperidade, de muita paz e providência do céu. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.